construir presença nas redes sociais de maneira efetiva na advocacia. Este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. Hoje, basicamente, é impossível imaginar alguém que usa a internet não ter um perfil em uma rede social, ou ainda uma empresa não produzir conteúdo nesses canais. Mas ter resultados efetivos de negócio nas redes sociais ainda não é uma tarefa fácil. Para explorar esse assunto aqui com a gente e falar de estratégia de conteúdo nas redes sociais, tenho o prazer de receber no Juridicast um grande especialista no assunto, o Rafael Kiso. O Rafael é fundador e CMO da MLabs, que atualmente é a maior plataforma de gestão de mídias sociais do Brasil. O Rafael também é palestrante, autor de livros sobre marketing, dentre eles um livro recém-lançado, que é o Unbound Marketing. Ele também foi reconhecido pela ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais, como o melhor profissional de planejamento estratégico digital do Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Puxa, que legal, hein? Bacana estar aqui com você, Leandro, no Juridicast. É uma honra poder falar sobre aquilo que eu mais falo hoje em dia, sobre marketing e ambiente digital, mas para um público totalmente diferente, né? Então, para mim vai ser muito bom. Legal, Rafael. Falando de planejamento de redes sociais, qual que é a lógica de se montar um planejamento de conteúdo para cada etapa da jornada do cliente? A maioria dos negócios, sempre postam no feed sem pensar na jornada. Imaginam assim, eu estou colocando no feed para o meu público, E não para pensar, mas em que momento esse público está dentro da jornada? É alguém que não te conhece, alguém que já te conhece, alguém que já é cliente, ou não? Então, faz total diferença quando a gente planeja o conteúdo pensando nas etapas, Quando você não pensa, só tem uma etapa, que é tentar vender alguma coisa para alguém, converter alguém, e fatalmente, quando você tem esse pensamento, você vai fazer apenas propaganda através dos seus posts e não tanto um conteúdo de verdade, Ou alguma coisa trajada de propaganda. Então, pensando na jornada, aquela jornada clássica e básica que é linear. Todo mundo precisa colocar o seu serviço no radar, sua marca, seu serviço no radar, colocar a marca do escritório aí. Em segundo lugar, fazer com que as pessoas, o público potencial-alvo, considere aquele escritório pela sua especialidade, pela sua notoriedade. Em terceiro lugar, a conversão, um dia que você precisar contratar e de fato converter. E tem duas últimas etapas nessa jornada, que é a experiência própria e a experiência compartilhada, que é a primeira impressão, realmente correspondeu à expectativa que aquela pessoa tinha, antes de contratar. Ela já acompanhava, de repente, o escritório ali nas redes sociais, o site e tudo mais, corresponde à expectativa. Essa é a etapa, a quarta etapa, que é a experiência própria. E a última etapa, que é a experiência compartilhada, que correspondeu, toda a experiência foi legal pra caramba e foi um sucesso absoluto ao ponto de eu indicar o escritório para alguém, Essa é a última etapa da jornada. Quando a gente começa a entender que existem essas 5 etapas, a gente precisa pensar no planejamento editorial dos nossos conteúdos. Fazer um conteúdo para começo de jornada, que é para as pessoas descobrirem a gente. Então, por exemplo, Reels e TikTok hoje são 2 formatos excelentes para descoberta, porque eles são entregues para as pessoas que ainda não seguem a gente nas redes sociais, principalmente TikTok, que você tem visibilidade sem ter seguidor. Depois, para consideração, aí já vem o feed, O feed, um conteúdo médio em termos de duração, O próprio Stories já é mais focado aí em aumentar a consideração das pessoas, porque você pode se posicionar, você pode trazer a interação das pessoas nos Stories, pode se aprofundar e mostrar os diferenciais, Terceira etapa, que é a própria conversão, trazer conteúdo baseado em cases, depoimentos, daquilo que você pode mostrar, porque essa prova social ela é fundamental para dar segurança para as pessoas, E no caso de um escritório, eu imagino que tem as especialidades, então trazer cases por especialidade para que as pessoas se identifiquem naquilo, é muito melhor. E daí, por fim, a experiência própria, experiência compartilhada, a maioria dos negócios não faz conteúdo exclusivo para quem já é cliente. Então, é possível também, através dos melhores amigos, Você pode colocar ali os seus clientes como melhores amigos, por exemplo, no Instagram, e distribuir stories exclusivamente para eles, Fazer enquetes exclusivamente para eles, ou distribuir algum conteúdo numa lista de WhatsApp, ou no Telegram, ou mesmo num grupo fechado ali no Facebook. Por quê? Porque isso eleva o nível de experiência desses clientes, o que aumenta também a probabilidade deles indicarem aquele escritório em algum momento, Porque vai ficar na cabeça, vai ficar uma lembrança maior. E por fim, a experiência compartilhada é usar no bom sentido, É usar o próprio cliente como parte da criação de conteúdo. Então, existe uma série de restrições, no ambiente jurídico, para propaganda e tudo mais. Então, uma das formas mais inteligentes é o próprio cliente, de alguma maneira, criar o conteúdo e o escritório poder replicar esse conteúdo ou transformar o cliente em influenciador e fazer uma estratégia muito mais avançada para isso, Então, acho que respondendo aí a sua pergunta, pense nas etapas e para cada etapa tem formatos específicos, canais e tem um conteúdo que é mais adequado. E, Rafael,
Rafael, além das etapas, né, existe muita discussão sobre o papel de cada rede social. Nesse sentido, podemos dizer que o LinkedIn é para falar de carreira, enquanto que o Instagram é para diversão? Na prática, né, a gente tem que pescar onde os peixes estão, né? Em primeiro lugar, sempre imaginar, assim, onde estão os meus potenciais clientes e identificar em quais canais eles estão. E por mais que, de repente, né, o TikTok, né, ou o Instagram pareça uma coisa mais para entretenimento, as pessoas estão usando. Às vezes o nosso potencial cliente está lá também. Mas é como a gente mesmo na vida pessoal, né? Nossa voz é a mesma, mas o tom que a gente usa numa mesa de bar é um, no escritório é outra, numa palestra é outra. Sim. Então, como presença digital de um negócio, né, de uma marca, é importante esse negócio ter uma presença ampliada, até porque hoje em dia as pessoas estão procurando a marca em todas as plataformas possíveis, né? Então, quanto mais presente possível, né, melhor, desde que você tenha capacidade, obviamente, de dar conta disso de forma relevante, né? Olhando agora pela ótica de cada rede, hoje em dia o TikTok claramente é mais para entretenimento. No entanto, existe muitos, mas muitos, né, profissionais liberais, empresas e tal, presentes no TikTok, entendendo a linguagem dinâmica para ter o tom do TikTok, mas para entregar conteúdo de valor, para chamar a atenção. Tem até quiroprata, tem dentista, né, tem a dentista musical, para quem tiver curiosidade aí vai ver, que tá ali com a agenda bombando o ano inteiro já, até 2024, porque bombou no TikTok, né? Corretores imobiliários e tudo mais. Então, não é diferente para a área jurídica, né? Eu já vi, inclusive, vídeos lá sobre isso. Já no caso do LinkedIn específico, onde eu vou colocar um pouco mais, né, de ênfase no LinkedIn, porque ele é mais propício, porque ele é mais B2B, principalmente para escritórios que têm serviços mais corporativos, né? Contratos e tudo mais. O B2B é o principal canal, onde você vai ter mais oportunidades para leads qualificados, vamos dizer assim, né? Leads quentes qualificados. E o LinkedIn, para você, de fato, ser relevante, não é olhar para o LinkedIn como mero ambiente de currículo, né? Ou de emprego, mas sim como um ambiente para conteúdo relevante, para troca, networking e negócios. Existem 4 pilares principais ali no LinkedIn, no qual, se você quiser ser relevante, você precisa estar atento. Primeiro, é se posicionar criando conteúdo de valor que ajuda alguém na carreira, que ajuda alguém no seu negócio, né? Segundo, se conectar com as pessoas certas, então aceitar as pessoas certas e também fazer convites, né, para as pessoas certas, aquelas pessoas que têm mais relação com a sua área ou que são públicos no qual você tem interesse de trabalhar com eles, né? Porque muita gente aceita todo mundo de qualquer área e isso prejudica a clareza do algoritmo para entender para quem ele deve entregar o seu próprio conteúdo depois. E o terceiro ponto é interagir oferecendo insights. Você não pode apenas publicar, você também precisa interagir nos posts dos outros, e aí você vai escolher ali a dedo os posts que você quer interagir, porque o seu próprio comentário também chama a atenção daqueles outros leitores, né, daquele post, pode te dar benefícios e oportunidades. Mas obviamente que a própria interação também é uma forma de relacionamento com aquela pessoa que criou o conteúdo. É uma das principais estratégias aí. E por fim, né, você precisa se relacionar com as pessoas usando as funcionalidades que o próprio LinkedIn oferece. Então, depoimentos, né? Deixar ali um depoimento no perfil da pessoa, indicar uma skill que essa pessoa tem e tudo mais. Então, esses são os 4 principais pilares que o LinkedIn tem, que de alguma maneira rege também as outras redes sociais, mas muito mais dentro do próprio LinkedIn. Então, respondendo e lendo, existe sim uma divisão, né, entre os canais, mas é possível você estar presente como negócio em todas elas, desde que você adeque o seu tom. E, Rafael, no que se refere ao Instagram, a gente pode pensar que agora a rede social acontece mais no Stories? Hoje o Instagram, né, ele tem se posicionado muito para vídeos. O Stories foi o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Mas, naturalmente, com o sucesso do TikTok, o Instagram lança o Reels e hoje em dia o Reels é a bola da vez, vamos dizer assim, né? É onde eles estão dando mais ênfase. Eles estão transformando o Instagram todo para ser uma experiência mais fácil para vídeos, tanto para quem cria quanto para quem consome. Então o Instagram eliminou o IGTV e transformou tudo em Instagram Vídeos, e o Stories tem lá o seu lugar, né, dentro da posição do aplicativo, mas não se resume só a Stories. Hoje muito mais a vídeos, vamos dizer assim, do que a Stories, né? Então a categoria como um todo, e repetindo aqui, a bola da vez mais o Reels do que o Stories em si. O Reels hoje tem um alcance muito maior do que o Stories, porque o Stories ele é entregue para quem te segue. O Reels ele é entregue para quem te segue e para quem não te segue, né? Então ele é um formato muito propício para você ser descoberto, né? Mas são formatos mais curtos, são formatos ali de 30, 60 segundos ali, apesar do que TikTok já tem de 3 minutos e
está avançando para coisas para coisas maiores, né? E o Stories agora está indo para 60 segundos sem cortes. Então, assim, o resumo é vídeo, né? Não é Stories, não é um outro, mas é vídeo. O futuro, praticamente de todas as plataformas de mídias sociais, passa por vídeo. O YouTube já sabia disso desde o começo, já nasceu como vídeo. Já nasceu como vídeo, então eles têm uma vantagem nisso, no entanto, eles perderam a vantagem competitiva quando a gente fala de vídeos curtos, né? Então, na questão dos vídeos curtos, o YouTube lança os Shorts, ainda sem muito sucesso, porque perdeu o time, né, para essa coisa dos vídeos curtos. O TikTok e o Instagram vem avançando muito mais rapidamente nesse sentido, mas você pode ver até no próprio LinkedIn, né? Os vídeos estão avançando, apesar de que o LinkedIn descontinuou o Stories, né? Mas tem avançado cada vez mais com feed em vídeos. E assim, né? O ser humano é preguiçoso por natureza, né, Leandro? Então, o fato objetivo é esse. As pessoas preferem assistir do que ler, né? E isso, de alguma forma, é equacionada com a evolução da banda larga e com a disponibilidade de recursos tecnológicos que a gente tem, né? Não seria possível fazer isso, vamos dizer, alguns anos atrás. Atualmente já é possível, de fato, falar de uma era de vídeos. Legal, Rafael. E quando a gente fala de planejamento, né, de conteúdo para redes sociais, uma questão que sempre surge é a questão do dia e horário para fazer essas postagens. Existe melhor dia e horário? Existe, mas existe a lógica, né, do melhor dia e horário. Não vou falar o número, né? É 8 horas, é 10 horas, isso aqui. Não, existe a lógica do melhor horário. Qual é a lógica, né? Cada negócio tem o seu comportamento. Então, pensando no caso mais óbvio, que é um restaurante. Um restaurante, naturalmente, vai postar no horário da fome, né? Não é no horário exatamente que a pessoa está comendo. É postar antes, que é o horário da fome, onde a pessoa começa a pensar, principalmente, vamos dar um exemplo aqui de restaurante, aquilo ali, prato executivo, dia a dia, né? E todo mundo tem um comportamento de decidir de última hora ali, onde que vai comer ali, já, sei lá, por volta das 11, 11h30, meio-dia, né? Depende da região. Em São Paulo a galera almoça um pouco mais tarde, né? Mas em outras regiões, às 11 horas já começa ali pensar nisso. Então, fazer posts perto do horário da fome tem mais lógica do que você fazer um post no horário pico da rede social, que é 8 horas da noite, né? Mas, enfim, para cada negócio tem que entender o comportamento do seu público, aquilo que é mais interessante. Por que independe do horário de pico? Porque o horário de pico, que geralmente as pessoas olham no Analytics do próprio Instagram, do Facebook, né? E olham em outros Analytics, até mesmo da InLabs, e vê, nossa, o horário de pico aqui do meu público é 8 da manhã, meio-dia e 8 da noite. Então eu vou postar no horário de pico, porque eu vou ter mais visibilidade. Na prática acontece o contrário, porque todo mundo está pensando da mesma forma. Como a maioria não tem o conhecimento lógico, todo mundo pensa da mesma forma e posta no mesmo horário. Então você tem maior competição pela atenção e o algoritmo ele tem mais posts para filtrar. Ele não vai mostrar de todo mundo. Ele vai continuar com a mesma porcentagem de decisão que ele vai mostrar no máximo, talvez 20% de tudo que é produzido na rede naquele horário. Então, para você passar pelo crivo do algoritmo frente a uma maior competição é mais difícil, né? A probabilidade diminui. E se você passar, porventura, vai ser um alcance menor, porque ele tem que dividir a atenção das pessoas. O número de pessoas não aumenta, né? O que está aumentando mais rápido que o número de pessoas, já no caso de Instagram e Facebook, é o número de pessoas que criam conteúdo. Pode ver, o Facebook chegou a 125 milhões, eram 130, está diminuindo. O Instagram está com 113 milhões. E a velocidade com que o Instagram cresce já é baixa, porque ele já está perto da totalidade dos usuários de internet, né? Conectados como o Facebook. O TikTok vem crescendo mais rapidamente no número de usuários, porque ele tinha nada, foi para 30 milhões, foi para 60 milhões, já bate 100 milhões, então ele cresce mais rápido. O que significa que, naturalmente, você já tem a totalidade das pessoas dentro do Instagram. Quando você publica alguma coisa, ele subdivide para todo mundo que já estava lá. Então você tem um alcance médio dividido menor para todos e um engajamento absoluto, né? O número de interações dividida para todos também vai diminuindo. Então é mais inteligente você postar antes do horário de pico, 2 a 1 hora antes do horário de pico, para ele passar pelo crivo do algoritmo, que se ele passar e for relevante, ele passa a entregar mais no horário de pico, porque ele já tem uma atração natural, já foi validado, né? Então o horário de pico é uma das lógicas, a outra lógica é o comportamento do seu público. Lembrando, né, que você tem que misturar essas duas coisas e surfar. E também tem as oportunidades, né? Naturalmente, tem muita gente dentro das redes sociais, então você não alcança todo mundo que está lá dentro. Então não importa, por exemplo, vou postar no domingo. Ah, mas domingo não tem ninguém
ninguém. Justamente porque ninguém posta no domingo e você acha que não tem ninguém, ele vai entregar e vai entregar às vezes até mais do que no dia da semana, né? Então tem que fazer testes, né? Um dos mantras aí das plataformas é testar, mas tem que entender essa lógica. E Rafael, e com relação à frequência das postagens, existe uma frequência mínima de publicação nas redes sociais? Tem uma frequência, vamos dizer, média ideal, né? E depois a gente pode falar do mínimo. Mas existem dois conceitos, assim, que têm relação, mas são conceitos diferentes. O conceito de frequência de impacto e frequência de postagem, né? Vamos falar primeiro de frequência de impacto, que é o mais importante. É quantas vezes a sua comunicação ou o seu post apareceu para a mesma pessoa. Essa é a frequência de impactos. Então, puxa, eu fiz um post hoje, eu impactei o Leandro. Fiz um post amanhã, impactei o Leandro. Frequência 2 no Leandro. Perfeito. Fiz um post hoje, impactei o Leandro. Fiz um post amanhã, não impactei o Leandro, mas eu postei amanhã, mas a frequência é 1 pro Leandro. Ele viu uma vez só. Ele não viu os meus 2 posts, ele viu uma vez só. Porque eu atingi outras pessoas com o post 2 que eu postei amanhã. Porque é tudo baseado no interesse, né? O algoritmo vai entregar o seu post com base no interesse das pessoas. Então, de repente, o post que você fez não foi pro Leandro, por algum motivo. Então, o Leandro viu e foi impactado apenas uma vez, apesar de você ter postado 2, né? A frequência de impactos média ideal, segundo o Facebook IQ, segundo a Nielsen Neuro, que é um instituto aí super renomado de pesquisa, a frequência média entre 8 e 10, dentro de um período de decisão ali de compra, vamos citar aqui para normalizar, né, um mês, seria 8 a 10. Então eu tenho que aparecer para o Leandro 8 a 10 vezes naquele mês, para que eu tenha a capacidade de captar 95% da atenção do Leandro e a lembrança de marca. Quando o Leandro precisar daquilo que eu vendo, ele vai lembrar mais de mim do que do meu concorrente, caso o meu concorrente tenha tido uma frequência de impactos menor, né? Então eu tenho uma preferência de lembrança. Isso não significa que eu tenho uma intenção de compra, né? Então você vai lembrar de mim, mas não necessariamente você tem uma intenção de compra. A intenção de compra ela vai depender muito da mensagem de cada impacto que eu criei em você. O que eu estava passando de mensagem? Qual era o conteúdo, né? Qual era a proposta ali? Então vai depender muito disso. Então o número de posts, agora olhando para a frequência de posts, ele pode ser, por exemplo, 2 por semana, se eu quiser. E no mês daria 8. Desde que eu pegue cada um desses posts, impulsione ou crie uma campanha em cima desse post com mídia paga e faça cada um desses posts alcançar o Leandro. Aí eu poderia fazer 2 posts por semana. Puxa, mas eu não tenho dinheiro para impulsionar todos os posts e, sei lá, não tenho essa verba. Eu quero trabalhar só no orgânico, né? Porque a maioria dos negócios é assim. Não, eu só vou fazer post no orgânico. Então você tem que aumentar o número de posts para, obviamente, aumentar a probabilidade de impactar o Leandro mais vezes. Só que você não vai conseguir controlar a frequência, porque o Facebook ele não te dá essa informação da frequência se você não fizer mídia paga. Então você tem que fazer 1 post por dia, 2 posts por dia, para aumentar a probabilidade de chegar na frequência de impactos média ideal no final do mês. Então essa é a lógica da história da frequência. E essa é uma pergunta-chave, porque assim, essa é uma das principais razões pelo qual os negócios não têm resultado através das mídias sociais, porque posta só no orgânico, não controla a frequência e no final até do ano eu impactei o Leandro 3 vezes no ano. Eu não impactei o Leandro 8 vezes por mês, né? A ponto dele se tornar cliente. E tem uma frequência mínima, Rafael, dentro desse contexto? A frequência mínima, se a gente esquecer o lance de impactos, né? Que seria o mínimo ali de 2 por semana, né? Para fechar o 8 no mês ou 10 no mês, caso o mês tenha 5 semanas, né? E esse seria o mínimo caso você use mídia paga. Puxa, não uso mídia paga, então vai ter um mínimo. O mínimo é todo dia, né? Na minha opinião. Por quê? Porque os algoritmos eles são regidos por 7 dias, principalmente Facebook e Instagram. Então ele sempre olha o comportamento dos últimos 7 dias. Então se você não tiver histórico presente dos últimos 7 dias, você vai ser muito prejudicado nas entregas e no envolvimento das pessoas, né? Hoje, Leandro, é importante, né, quem está escutando a gente entender que os públicos, as pessoas, os consumidores, os nossos potenciais clientes, eles são always on, eles são conectados o tempo todo. Ninguém mais está on e off. Tá todo mundo conectado o tempo todo, o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir. E as marcas, as empresas, os escritórios precisam também ser always on. Eles também precisam estar conectados o tempo inteiro, fazendo parte dessa vida conectada dos seus públicos, dos seus clientes, né, dos seus potenciais clientes. Então, nós, enquanto usuários, a gente usa as mídias sociais todos os dias. As marcas precisam também estar presentes todos os dias, criando post todos os dias. E de formas diferentes, para ter níveis de envolvimento diferentes com esse público. Então, o stories, o feed, o vídeo, não é optar, não, só faço feed, não, vou só fazer stories. Tem que usar os diversos formatos para que você consiga ter esses diversos níveis de profundidade de conexão com as pessoas, né? E
Então, hoje em dia, 1 por dia seria, na minha opinião, o mínimo para você estar de forma presente no dia a dia conectado das pessoas. Legal, Rafael. Em marketing digital, muito se fala sobre SEO, né, que é a otimização do conteúdo para os mecanismos de buscas, como o Google. Mas pouco se fala sobre o SMO, que é a otimização do conteúdo para as redes sociais. Então, a pergunta que eu faço é como fazer otimização de conteúdo nas redes sociais? A gente precisa entender que a gente precisa ser encontrado, né? O resumo, né, quando a gente soma SEO, né, com SMO, é ampliar a encontrabilidade dos nossos negócios. As pessoas hoje, só para ter uma ideia, 61% do público, 60% dos brasileiros, né, já usam as plataformas de mídias sociais para procurar informações sobre uma empresa, um produto ou um serviço. E 60% usam o Google. Então veja, pela primeira vez na história, o brasileiro já usa mais as próprias mídias sociais para buscar mais informações sobre um negócio do que o próprio Google. O que significa que a gente não pode dar só importância para o SEO, como você bem colocou na pergunta, mas a gente também tem que ser encontrado otimizando os nossos conteúdos. Como é que funciona isso? Vamos olhar mais amplamente, né? Não só para o Instagram, que todo mundo pensa em mídia social, pensa em Instagram nesse momento. Vamos pensar no YouTube, vamos pensar no Pinterest, vamos pensar no TikTok, vamos pensar no Instagram. Por exemplo, no YouTube, otimizar um conteúdo social, uma mídia social para ser encontrado é pensar no thumbnail, porque o thumbnail é super responsável pelo clique das pessoas, quando elas buscam alguma coisa, né? E aí aparece o resultado, ela tem que escolher e optar por um dos resultados. O título, a hashtag usado, a tag e hashtag são coisas distintas no YouTube, né? Hashtag é para agrupar um assunto, tag é para você mostrar para o robô do YouTube e descrever o conteúdo, e descrever o contexto daquele conteúdo para que ele entenda, interprete de repente o que significa aquilo, né? A descrição e tudo mais. Dá para colocar hashtag no título do vídeo do YouTube, né? E aí tem técnicas, colocar pelo menos no título do vídeo, né? Você ter pelo menos 3 principais palavras-chave no qual você quer ser indexado na busca. Tem que estar no título, tem que começar o título de forma mais direta, né? Não dá para fazer títulos grandes. Então tem várias técnicas, assim como no caso do SEO tem várias técnicas insight, né? Para você fazer um título, para você fazer uma descrição, uma tag, o que você coloca na H1, né, e tal. Também existe isso para vídeo no YouTube, também existe isso no TikTok, quando você vai pensar no título, quando você vai pensar na hashtag, quando você vai pensar em marcar alguém. Vamos pegar o exemplo do LinkedIn. Quando você faz um conteúdo no LinkedIn e marca uma pessoa no texto, aquele post é entregue também para a rede de relacionamento daquela pessoa, né? E se o post for muito bem, com um índice de engajamento relativamente alto, ele entrega até para o segundo nível de relacionamento. Então o LinkedIn tem essa propriedade. Então dá para sair marcando todo mundo? Não, também você tem que ter ali um cuidado, né, de marcar de fato as pessoas que têm a ver com aquilo que você quer, a opinião delas ou que você reconhece, ela tem que ser coerente e ser relevante nas marcações. No Instagram também funciona isso. Quando você faz um post e marca uma pessoa que tem a ver com aquele conteúdo no qual você quer a opinião, imediatamente ela recebe uma notificação, a probabilidade dela ir no seu post e comentar é alta, o que faz com que o seu post ganhe um peso maior e passe a ser mais entregue e obviamente mais encontrado. Lá no Instagram também tem as hashtags, também tem legenda, também tem as tags de localização, então você pode geolocalizar um post, o que faz com que você seja encontrado, supondo que a pessoa esteja numa região, num lugar, num evento, ela vai querer ver todos os posts feitos naquele lugar ou naquele evento, né? Então você pode ser encontrado ali de alguma forma. Então, SMO, resumidamente, é aplicar técnicas para que você seja mais encontrado através das próprias mídias sociais. Bacana, Rafael. E a gente, antes de começar a gravar aqui, a gente estava até comentando sobre a questão do volume, né, de a quantidade de hashtags que a gente vê em algumas postagens. No caso específico do Instagram, quantas hashtags usaram em um post? Essa é sempre, né, uma polêmica, né? Primeiro, se usa na legenda ou se usa no comentário, né? E a quantidade, né? Mas, enfim, hashtags, como a gente estava falando agora há pouco, né? Eles são importantes porque eles linkam, de alguma maneira, aquele conteúdo a um grupo e um assunto, né? Uma categoria de assunto. Mas o próprio Instagram, né, através do perfil da Adam Mosseri, que é o head do Instagram, ele falou recentemente sobre a busca lá no Instagram e que agora as legendas, né, dos posts também serão indexados para a busca do Instagram, não somente as hashtags. E o próprio perfil lá do Creators também, que é o perfil oficial para Creators, deu que, em tese, né, de 3 a 5 hashtags seria um número médio ideal para você aplicar na sua legenda, não no primeiro comentário, na sua legenda, para que você possa ter ali um índice
índice de relevância maior. Qual que é a lógica, né? E vamos entender a lógica, eu sempre gosto de falar da lógica. Você pode usar 30 hashtags? Pode. É o limite do Instagram, 30 hashtags. Você pode usar as 30. Mas o fato é que usar menos hashtags te força a ser mais específico, te força a ser mais relevante na escolha. Quando você usa as 30 hashtags e sempre faz 30, você na prática está sendo pouco relevante. Você tem ali, né, uma ou duas ali que de fato descreve o conteúdo que é mais para o seu negócio. As outras, de repente, vão ser hashtags em inglês ou muito amplas, populares, o que faz com que aquela sua tentativa de usar 30 hashtags soe como um spam, soe como um black hat de SEO, né? Tô tentando ganhar audiência a todo custo. E o algoritmo já está inteligente o suficiente para entender que você não tem relevância para aquilo. Outra coisa também é que quando você usa menos hashtags ou hashtags mais específicas, não tão tuas populares, é mais fácil você se destacar na página da própria hashtag. Se você clicar na hashtag, você vai ver que ele cria uma página no Instagram, tipo uma landing page da hashtag, né? E tem os destaques, né? E os últimos. É mais fácil de você ganhar destaque e ser descoberto quando você usa hashtags menos populares do que as mais populares. E assim, Leandro, um fato objetivo, né? Se você usa muita hashtag só por ser popular, fatalmente você está atingindo e alcançando pessoas desqualificadas, né? E que não vão engajar no seu conteúdo. Então você pode até ter um número de impressões, um alcance maior, porém um número de interações menor, o que diminui a sua taxa de engajamento. Então se diminui sua taxa de engajamento, você perde relevância para o algoritmo e perde alcance até mesmo nos próximos posts que você postar. Então é muito mais interessante de repente você alcançar 100 pessoas, mas as 100 pessoas interagirem, que aquilo vai mostrar que realmente você tem uma relevância muito grande, do que alcançar 1000 pessoas e uma só interagir. Porque aí o algoritmo fala, putz, não tem relevância nenhuma esse negócio, vou parar de mostrar para o resto e os próximos posts serão prejudicados da mesma forma. E no LinkedIn essa lógica é parecida, Rafael? No LinkedIn tem uma certa semelhança, mas no LinkedIn o número mágico é 3 hashtags. Não é um número mágico. Na prática, o blog da engenharia do LinkedIn, né, e os engenheiros, né, mostraram que existe uma URI criada a partir da criação de um post. Quando você cria um post no LinkedIn, ele cria uma URL própria. Observem a URL criada de cada conteúdo que você faz. Você vai ver que dentro dessa URL estarão as 3 primeiras hashtags que você colocou. Então, se você colocar 10, você vai ver que só vai aparecer as 3 primeiras. O que significa que as 3 primeiras hashtags são as mais importantes para ele colocar no título, na URL e na indexação. É ali onde ele vai entender que você tem mais relevância, né? O assunto que você pensou em primeiro lugar, né? Então, o próprio blog da engenharia mostrou isso. Então, 3 hashtags seria o suficiente, né? E lá, ao contrário do Instagram, você pode usar uma hashtag mais ampla em inglês. O que significa uma hashtag mais ampla? Por exemplo, para mim, marketing, hashtag marketing. Ou uma hashtag digital marketing. Eu posso usá-la em inglês, porque no LinkedIn é um comportamento, né? E é mais provável que as pessoas, inclusive, usem hashtags em inglês. Já no Instagram, não. Então, se eu usar digital marketing no Instagram, eu vou estar atingindo uma população fora do Brasil que não é o meu público, né? O meu conteúdo está em português e isso vai ter um problema ali, né? No engajamento, aquela equação que a gente falou. Então, tem que entender essa lógica. No LinkedIn é um pouco diferente, um limite ali de 3, pode ser mais amplo, mas desde que descreva a categoria e o conteúdo, né? Sempre pensando no conteúdo do que usar, sei lá, hashtag sextou, tipo isso, entendeu? Que é uma hashtag muito mais, assim, usada para colocar o humor, né? E não tanto para descrever sobre o que é o conteúdo e para quem é o conteúdo. E no caso do LinkedIn, Rafael, é possível fazer uma pesquisa dentro da própria plataforma e descobrir quantas pessoas seguem aquela hashtag. E eu vejo uma preocupação, né, dos usuários, normalmente, puxa, tô fazendo um post aqui que eu posso usar 2 hashtags. Uma tem 1000 seguidores e a outra tem 30. Aí a tendência é fazer o post com aquela hashtag dos 1000 seguidores. Mas será que é o melhor caminho? É sempre igual a história de SEO, né? Quando a gente olha para SEO, você tem aquela palavra-chave, né, que é super concorrida, que todo mundo quer aparecer em primeiro lugar, o que significa que é muito mais difícil, né, você ser destacada. Sim. E tem aquelas palavras-chave de oportunidades. Você fala, puxa, tem poucas buscas mensais, mas ninguém tá olhando para ela. Então, se eu usar ela, eu vou aparecer em destaque e vou ganhar uma visibilidade. E ela é mais precisa, né? E ela vai me trazer talvez um lead até mais qualificado. Então, a lógica é muito por isso, assim. Você pode usar uma hashtag mais popular, mas é mais difícil de você ser destacado e ser notado, né, dentro
das pessoas que seguem aquela hashtag, né? Então essa é a mesma lógica. O Instagram também é a mesma coisa, né? Então essa mesma lógica serve para lá, da escolha da mais popular para mais precisa, né? E lá também dá para ver, né? Se você colocar na busca do Instagram o nome da hashtag e a palavra-chave, ele vai te mostrar a quantidade de posts feitos com aquela hashtag, né? Perfeito. E falando ainda de Instagram e Facebook, é verdade que as interações nessas duas redes sociais estão diminuindo? Sim, é verdade, né? Eu fiz uma publicação até no meu feed lá do Instagram, no LinkedIn também, mostrando isso. Desde o início da pandemia, houve uma digitalização, né, dos negócios, né, aceleradamente, né? E muitos novos negócios entraram, principalmente no Instagram, né? Isso significa que quanto mais gente a gente tem no Instagram criando conteúdo, mais competição pela atenção a gente tem, menor é o alcance médio proporcional para todos e também o número de interação proporcional para todos, né? Então, fica evidente até no gráfico que eu postei que a partir ali, né, de maio de 2020 começa a ter uma queda mais acentuada no número de interações, o que é diferente da taxa de engajamento, porque o número de interações é um número bruto. Quantos likes eu tive, quantos comentários eu tive. A taxa de engajamento ela é sempre relacionada ao alcance que você teve. Então, puxa, alcancei menos pessoas do que eu alcançava antes. Tudo bem, se eu alcançava 1.000, agora você alcança 100. Mas quantas pessoas interagiram? 100, 10 interagiram. Então, 10% de taxa de engajamento. A taxa de engajamento, ela não tem a ver, né, de novo, né, ela não é o número absoluto de interações, ela é uma taxa. Então, a taxa ela é relativa ao alcance. Mesmo que você tenha alcançado menos pessoas, a sua taxa tem relação com o seu conteúdo. Se você faz um conteúdo bom, por mais que pela competição, né, que está tendo aí, porque tem muito mais gente criando conteúdo, por mais que você tenha essa competição, você pode ter uma taxa de engajamento alta. O alcance pode ter diminuído, médio para todo mundo, mas a sua taxa pode ser alta porque você fez um conteúdo super relevante e todo mundo que foi alcançado, por menor que seja o alcance, interagiu. E aí você teve uma relevância maior. Então é bom separar essas duas coisas, né? Então a interação está diminuindo, o alcance está diminuindo em função da competição, o que faz com que você precise pensar em outros canais. Né? Não pode apostar todas as fichas em um único canal. O TikTok nesse momento é uma oportunidade ainda, porque lá a lógica ela é invertida, você não precisa ter seguidores para ter visibilidade, você pode criar um conteúdo e ter milhões de visualizações caso o seu post seja realmente um hit, né? E depois você ganha seguidor. Já o Instagram não, você precisa conquistar seguidores para depois ter visibilidade, e por isso que o TikTok está tão atraente, né, para grande massa que sonha ser, né, famoso e tal, porque é mais fácil ser famoso lá do que em qualquer outro lugar, né? Então tem que diversificar os canais, tem que ficar antenado nisso e principalmente, Leandro, aproveitando essa pergunta, investir em mídia própria. A gente está aí vivenciando já o início, né, da era do fim dos cookies de terceiros no Google Chrome, foi prorrogado, né, pelo Google, mas já é anunciado, né? Então o próprio iOS com restrições de anúncio lá no Facebook, no Instagram, o que vai diminuindo cada vez mais as opções dos anunciantes em atingir pessoas através das mídias sociais como era antes, né? E quando você usa as mídias nas plataformas de mídias sociais, você alcança pessoas no qual você não sabe o nome, não tem o e-mail, não tem nada, você não tem nenhuma informação porque é uma caixa preta, só quem tem é o próprio Facebook, Instagram, ou LinkedIn, ou TikTok, né? Então quando você investe em mídia própria, inbound, né? Marketing conteúdo, cria ali a landing page, pega o e-mail, pega o lead, né? Tem o WhatsApp, você tem a possibilidade de compor a forma como você vai alcançar o público, amadurecer o lead, converter e tudo mais, né? Então o e-mail ele volta com força e as newsletters também se tornam uma grande oportunidade, porque newsletter é conteúdo, né? E conteúdo de valor. As newsletters voltam também a ser uma grande oportunidade de abordagem e para você puxar mais dados, inclusive, de quem está recebendo, porque a newsletter dá para você fazer aquela pergunta, né? O que é interessante para você? Pelo qual assunto você se interessa? Quais são, né, suas vontades e tal? E você vai enriquecendo a sua própria base de dados. E falando em performance, Rafael, uma dúvida comum que eu vejo é sobre o tamanho dos textos que dão suporte ali aos posts, né? Afinal, o que traz mais performance? Posts com textos curtos ou longos? Os dois casos, né? Então a gente também tem dados aqui para dar suporte a isso, né? Eu também fiz um post falando sobre essa situação. Foi uma pesquisa da Amplify, que tem várias soluções também para mídias sociais, mas tem uma massa crítica bastante interessante. Eles analisaram mais de 1.600.000 posts, né, de marcas no Instagram
e viram que os posts que tiveram maior engajamento estavam ali, né, com uma legenda curta, uma legenda entre 50 e 100 caracteres, 10 a 50, 50 a 100 caracteres. Aí você tem o meio, que é a galera que posta com 500, né, caracteres, que tem uma taxa de performance menor. No entanto, teve um outro pico de engajamento da galera que fez posts com 1000 caracteres ou mais. Então, existe uma curva ali em U, né? Então, quem tem posts com legendas curtas que engajam bastante e tem posts com legendas grandes que engajam bastante. Quem está no meio ali que está sofrendo. Mas qual que é a lógica? Eu sempre gosto de falar da lógica, né? Qual que é a lógica por trás disso? Primeiro, né, o ser humano, ele de fato é preguiçoso por natureza, então dá para pressupor que ele não vai querer ler nada, né? A maioria não vai querer ler nada? Podemos pressupor um comportamento. No entanto, quando você tem consistência na sua postagem, frequência e consistência, e desde o começo você faz posts com legendas grandes, com análise, ou contando um caso, ou contando uma história, você vai educando o público de que todos os seus posts têm legendas grandes, é onde você passa talvez o maior valor. Então o maior valor está na legenda e não está na imagem. Perfeito. Geralmente, os posts com legendas curtas, o valor está mais na imagem do que na legenda. Então, poxa, não importa a legenda, importa o que estava ali no carrossel, na imagem, no vídeo, alguma coisa assim, né? Então, no meu caso, Rafael Kiso, eu sempre fiz desde o começo posts com legendas grandes. Então, eu tive essa consistência, o que faz com que o meu público, ele seja atraído em função daquilo, me segue sabendo daquilo e já é esperado que os meus posts tenham legenda grande, então ninguém fica com uma certa, vamos dizer, preguiça. Pode bater preguiça, mas bate também aquele peso na consciência. Cara, eu vou perder o principal que está na legenda, né? Então sofre um pouco disso, o que aumenta o meu engajamento e a leitura no meu caso, mesmo com legendas grandes, né? Então acho que essa é a lógica que tem que entender, né? Baseada em dados, e que todo mundo precisa entender que o principal é consistência e frequência. Se você faz um post com legenda curta, outro com grande, outro curto e tal, e não tem uma lógica, né? O seu público não entende, vai ficar mais difícil para você chegar num nível de engajamento médio, né? Relativamente alto, porque ninguém premedita ou espera, né, o que você vai fazer. E é muito interessante, né, quando as pessoas já entendem qual é o comportamento do seu canal, do seu perfil, né? Rafael, nosso episódio está chegando ao final e para a gente encerrar, uma vez que a empresa está produzindo conteúdo, o que monitorar sobre as redes sociais em termos de indicadores? Indicadores, né? Um assunto que a maioria foge, porque a galera que é mais de humanas, né, não escolheu ser humanas, né? Escolheu fugir de exatas. E quando a gente começa a falar de indicadores, métricas e tal, é um terror, né? Porque fala de números, tem que fazer fórmula, etc. Bom, primeiro passo, né? A gente tem que entender que tem níveis de maturidade digital. E é natural que o primeiro nível de maturidade é sempre se preocupar com as métricas de reputação, likes, seguidores, engajamento. O segundo nível de maturidade é quando você passa a se preocupar com a sua comunicação e não só com a sua reputação, né? Com a sua comunicação. Será que a minha mensagem está sendo efetiva? Está chegando nas pessoas certas? Elas estão entendendo? Então você vai olhar visualizações, taxa de visualização até o final, né? Você vai se preocupar com as métricas de qualidade, né? Pô, realmente as pessoas estão me mandando mensagem, estão comentando, mas a saudabilidade dos comentários são positivas, né? Porque você pode ter comentário também metendo pau, né? Então, assim, você tem que olhar também a saudabilidade. Então você vai olhar para isso. O terceiro nível de maturidade digital é quando você passa a se preocupar com vendas. E aí você entende que as mídias sociais, né, não servem apenas para engajar e para ter likes e tudo mais, mas sim também para vender. Então você vai olhar quantos leads foram gerados através das minhas ações, quantos clicaram no link da minha bio, quantas propostas vieram através do direct message, enfim, aí você começa a olhar para outras métricas baseadas em vendas. Ou mesmo lá no seu site, no seu landing page, taxa de conversão proveniente das mídias sociais, né, tal. E por fim, o último nível de maturidade digital é quando você passa a se preocupar com a sustentabilidade do negócio. Que aí você vai olhar para a quantidade de clientes que fizeram algum post compartilhando a experiência que eles já tiveram com o seu escritório, né? Quantidade de indicações que você teve nas redes sociais, gente que marcou, né, outras pessoas indicando o seu negócio. E você começa a olhar o lifetime value daquilo, você começa a olhar NPS, né? Passa uma pesquisa NPS
NPS, você indicaria ou não indicaria meu negócio, meu escritório, meu serviço para alguém? Puxa, o NPS está alto. Você começa a olhar para outros indicadores e, naturalmente, todo mundo que der 9 ou 10 no NPS, você pode transformar eles em melhores amigos no Instagram. Então, você começa a retroalimentar toda a estratégia com base nessas métricas todas que eu estou falando. Então, o primeiro passo é esse, é entender os níveis de maturidade onde você está. Mas, certamente, você tem que chegar até o 4º nível, porque é o ideal. Muito bom, Rafael. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e deixo o convite para você voltar mais vezes, pois certamente a gente tem muitos outros assuntos aqui para explorar. Boa, fica aqui já o convite aceito, inclusive. Voltarei com prazer. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.